Fala pessoal, então vamos continuar no nosso curso e como nós finalizamos os testes e as validações da nossa Product Entity, hoje nós vamos iniciar a integração aí com o Spring Data JPA. Então nós vamos informar que essa entidade ela é uma representação de uma tabela no banco de dados e para nós começarmos isso aí, nós vamos vir aqui no build.gradle e nós vamos adicionar duas libs nesse cara aí. Então eu já vou copiar aqui, já vou colar, tá? Que vai ser a lib do starter data JPA, vou colocar um comentário que é do JPA, e a de baixo é a do MySQL. Então nós precisamos aí de uma lib que faça com que o JPA faça conexão com o MySQL. Para isso, agora nós vamos sincronizar o Gradle e nós vamos começar a trabalhar com a nossa entidade para informar que ela representa um mapeamento de uma tabela. Então, a primeira coisa, nós temos que adicionar uma anotação chamada entity do jakarta.persistence. Nós vamos adicionar uma anotação table e nós vamos colocar o nome de product. Poderia ser product underline table, enfim, várias coisas, tá? Nós vamos deixar apenas product. Outra coisa que nós devemos fazer é colocar o no args constructor para que o nosso Spring ele consiga, né, o JPA na verdade, ele consiga criar uma instância da nossa entidade e fazer ali os getters e setters de maneira reflexiva. Então é importante ter esse cara aqui e nós precisamos também informar qual é a chave primária. Então nós colocamos a anotação @id em cima do atributo que vai ser a chave primária. Tem como, pessoal, colocar aqui um @column e dentro desse @column tem várias propriedades que nós podemos setar para que o JPA ele entenda, tá? Então podemos colocar o nome da coluna, o tamanho, definição, precisão, escala, se é insert table, se é no label, enfim, são várias coisas aí. Eu vou deixar 100, apenas 100, para que a gente consiga ir progredindo aos poucos. Vamos criar agora, de fato, o nosso repository. Então, vou criar uma nova classe. Essa classe eu vou chamar de Product Repository. E o tipo dela, aqui eu consigo mexer, é uma interface. Então, o Spring JPA ele disponibiliza para a gente um JPA Repository, que é uma classe do próprio Spring, e aonde ela é tipada. Então, ela espera dois tipos. O primeiro tipo é para qual entidade que esse repository vai trabalhar. Então, é para Product Entity. E o segundo é o tipo da chave primária dessa entidade. Então, o tipo do ID é string, beleza? E eu vou colocar aqui mais uma anotação chamada repository. E tranquilo, tá de fato aqui pronto o nosso Product Entity com algumas anotações e a nossa Product Repository, tá joia? Nós também temos que agora criar um pacotinho aqui de config, onde nós vamos colocar as configurações do JPA. Então, vou chamar de persistence config, essa classe. E a primeira coisa que nós devemos fazer para essa classe é informar ela para o Spring que ela é uma classe de configuração. Então, nós colocamos uma anotação chamada configuration, beleza? Nós vamos colocar duas anotações que é enable JPA repositories e entity scan, que é para habilitar o JPA repository e escanear as entidades. Mas eu preciso colocar o pacote que esses caras vão ser escaneados. Então, eu vou copiar o pacote aqui de cima até o domain. Beleza? Vamos colocar aqui e vamos colocar aqui. Beleza, a parte para a gente configurar a nossa entidade e o nosso repository, tá beleza? Nós já temos a configuração do nosso repository. Agora, nós precisamos trabalhar aqui no application.properties, que eu também vou copiar. Isso aí vai estar disponível no GitHub. Então, está aqui as nossas configurações. Coloquei aqui uma anotaçãozinha. E a primeira configuração que nós temos é a URL. Então, qual é a URL? A URL
Nós temos aqui localhost, então é MySQL porque é o nosso banco, tá? Localhost seria aí aonde está hospedado o nosso banco de dados. Como nós estamos trabalhando local, é local. Se fosse um IP, seria o IP aqui no lugar desse localhost. A porta também ela pode ser alterada, o nome do banco de dados, e nós colocamos alguns parâmetros aqui, tá? Que seria para criar o banco, caso não exista, e o server time zone, qual tipo que é? Nós colocamos o TC. Aqui nós colocamos o nosso usuário, a nossa senha, um nome para esse data source, um nome para o pool de conexões que nós utilizamos hoje, o Hikari, uma SQL para teste. E aqui é importante, galera, nós utilizamos o spring.jpa.show-sql para nós conseguirmos visualizar as SQLs que o JPA está gerando para a gente, beleza? E aqui está o dialeto, tá? Então, com isso, já dá para a gente testar e ver se o nosso Spring vai subir, beleza? Se não me falta a memória, nós precisamos colocar aqui também um componente scan, que nós vamos falar para o Spring, para ele escanear todos os bins gerenciáveis da nossa aplicação. Então, tudo que tiver dentro de br.com.school.product, ele vai escanear. São aí os bins gerenciáveis. Que bins são esses? As classes que são anotadas como entity, as classes que são anotadas como repository e as classes que são anotadas como configuration ou até, se tiver uma classe aí com alguma anotação bin, também se torna um bin gerenciável pelo Spring. Beleza? Então vamos subir a nossa aplicação e vamos ver se está tudo de pé. Beleza, está subindo aqui a nossa aplicação. É interessante falar que ele já achou aqui ó, um JPA Repository encontrado, subiu na porta 8080 e startou na 8080 com o path API/product. Então, até aqui, todas as configurações que nós fizemos tá de pé, galera. Agora, eu também quero adicionar mais duas configurações no meu Gradle, que vai ser as anotações. Vamos voltar aqui no build.gradle dentro do domain, beleza? E vou adicionar aqui, informando que essas bibliotecas é do Flyway. Então, é para ela trabalhar com o Flyway. Então, vou dar um sync e vou parar minha aplicação. Então, o Gradle ele vai sincronizar. Após ele sincronizar, eu vou vir aqui em Resource e vou criar a primeira pastinha. Essa pastinha eu vou chamar de DB e vou criar outra pasta dentro dessa que nós vamos chamar de Migration. Opa, ficou errado. Shift F6 e tira aí o caractere. Beleza, então está sendo sincronizado aqui ainda. E nós vamos criar a nossa primeira. Eu já deixei pronto também, tá, galera? Mas como é que funciona o Flyway? O Flyway ele é um gerenciador que roda scripts para a gente. Então, dentro dessa pasta db.migration, nós vamos criar alguns arquivos mais ou menos nesse formato. Então, v1.0, underline, underline, e aqui eu posso colocar o nome o que esse script vai representar. Depois vai ser v2.0, underline, underline, tá? E segue nessa sequência. Então, vou colocar aqui, create product table.sql. Beleza. Eu já deixei um scriptzinho aqui bem simples para que a gente copie e cole, tá? Então, ó, ele vai criar uma tabela do tipo produto. O ID vai ser um varchar de 36, o SKU 200, o name 200, o estoque, o cost e o price vão ser do tipo big decimal. Aliás, isso, do big decimal e aqui no banco de dados decimal. Beleza? Fora isso, então agora nós temos as libs do Flyway e do Flyway para o MySQL. Perfeito, já está sincronizado. E nós já colocamos o nosso primeiro script. Beleza também. Porém, agora aqui também nós precisamos configurar esse cara.
Então vamos copiar aqui também, para não precisar ficar digitando aqui. E vocês vão ter essa referência aí no GitHub. E aqui eu faço a configuração do Flyway. Então, é spring.flyway.location. Então, da onde que ele vai pegar os meus arquivos? Lembra que a gente criou lá no domain resource, tá? Vou até diminuir aqui o teste, db.migration. Então, aqui é barra, tá? E aqui é ponto. Beleza? E Spring Flyway Baseline on Migration, true. Então, agora, em teoria, quando nós subirmos a nossa aplicação, o nosso Spring, junto com o Flyway, vai criar a nossa tabela e ele vai criar duas tabelas, uma que gerencia o próprio Flyway e a tabela do produto. Tá joia? Então, para isso, nós vamos ver se está tudo certo. Beleza, está subindo. Olha, eu vou ler aqui, tá? Os logs com vocês para vocês verem que está tudo ok. Então, vamos lá. Ele subiu, fez aqui a conexão. Aí aqui ele fala, o Flyway upgrade recomendado. Então ele está mandando fazer um upgrade, ele está criando um histórico. Então, ó, esquema history table, product DB. Então ele entrou no banco e criou o esquema. Então, product DB, beleza, foi criando. E aqui está tudo certo e subiu na porta 8080. Bom, como eu tinha visto com vocês aqui no DB Browser, eu vou vir aqui em esquemas, product DB. E aqui agora nós já temos duas tabelas, tá? Então, uma tabela é do Flyway, como eu disse para vocês, para ele gerenciar esses scripts, e a tabela do Product, beleza? E para nós finalizarmos essa aula, para a gente ver que está tudo funcionando ok, deixa eu ver como que eu faço aqui. Se eu der dois cliques, ele vai abrir aqui um filter, mas não é isso que eu quero. Se eu der um clique na conexão aqui, ele vai abrir para mim. Como é que eu faço para ele abrir aqui um console? Beleza, ele criou aqui um console. Então vamos lá, select asterisco from product. E vamos ver aqui como não tem nenhum resultado, tá joia? Então agora nós vamos criar aqui uma classe de service apenas para criar um primeiro produto. E nas próximas aulas nós continuamos trabalhando. Então vou criar product service. Vou colocar uma anotação para o Spring entender que esse cara é um bin gerenciado. E essa anotação ela já deixa bem escrito, bem descrito que essa classe é uma classe service. Vou colocar uma anotação required args constructor, que ele vai adicionar no construtor todos os atributos dessa classe que são do tipo final, tá? Que são obrigatórios. Então, private final product repository, vou chamar de repository. Então, por ser final, ele já colocou no construtor, tá? Então, as injeções de dependência já irão funcionar. E vou criar um método aqui, public void create. Vou criar um novo produto, então final var prod igual a product entity ponto create e vamos colocar o SKU123. Vou até dando vírgula aqui e o enter para ficar mais fácil. O nome vai ser nome do produto. Aqui nós temos que colocar um big decimal ponto value of 1. Vou copiar. E aqui seria o nosso, então, SKU, name, estoque. O custo vai ser 20 e o preço vai ser 20. E deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Faltou um vírgula aqui. Beleza, criamos o nosso produto. Agora nós vamos colocar repository.save e nós vamos mandar esse prod que nós criamos. E para que o Spring, ao iniciar, já rode esse método, nós vamos colocar post construct. Então, logo depois que construir, ele vai executar esse cara aqui e deve salvar no banco de dados. E aí nós vamos conseguir ver se está tudo ok até agora o que nós fizemos. Então, vamos esperar rodar. Está subindo a nossa aplicação. Fez as revisões do Flyway.
E aqui, lembra que nós configuramos para que fosse impresso no console as SQLs que são geradas? Então, ele cadastrou um produto já no nosso banco de dados. Então, aqui eu vou dar um Enter. Vamos ver como é que funciona. Deixa eu ver. Tá, então, ProductDB, main. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Eu que não estou sabendo usar isso aqui. O que é um pool? Beleza, tinha que mudar aqui para pool, tá? Usando uma conexão provavelmente. Então tá lá, o nosso ID, o nosso SKU, o nosso name, o estoque, o cost e o price. Beleza, galera? Então vamos encerrar esse vídeo e no próximo nós continuamos aí com a criação da nossa service.